Os kryptonianos são muito importantes para a história do multiverso da DC, tendo por isso uma grande quantidade de histórias na editora. Mas tem um kryptoniano que se difere dos demais, e que pouca gente conhece. E no caso eu me refiro ao Laron. E ele é tão diferente e tão interessante porque ele não é apenas um kryptoniano, ele também é um lobisomem. Sim, um lobisomem! E para entender um pouco mais da história e do nível de poder desse cara, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E galera, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos no qual eu explico a história dos kryptonianos e coloco eles em um ranking de poder, para que dessa forma possamos entender o quão forte outros kryptonianos são em comparação com o Superman. E por isso, não perca os outros vídeos da série, os links estarão na descrição e no card no final do vídeo. E também saiba que eu tenho um vídeo que falo sobre os lobisomens da DC e um outro que eu falo sobre os vampiros. E todos esses links estarão no card. Mas dito isso, vamos à história do Laron. E como é de se imaginar, a história do Laron mudou bastante ao longo dos tempos. Mas em sua primeira origem, ele contraiu uma doença kryptoniana muito semelhante à licantropia. Mas essa condição, na verdade, não era uma licantropia como conhecemos, pois ela transforma a pessoa na coisa que ela mais se identifica, e não necessariamente em um lobo. Só que no caso do Laron, a criatura que ele mais se identificava era basicamente um lobo humanoide, muito parecido com um lobisomem. E isso mostrava a natureza raivosa e perigosa desse cara. E como Laron havia cometido uma série de crimes graves em Krypton, assim como o General Zod e vários outros, ele recebeu a cruel pena de ser exilado em um lugar hostil e imaterial, no caso a Zona Fantasma. E o Laron permaneceu na Zona Fantasma por muito tempo, até que foi libertado acidentalmente quando um cientista tentava abrir uma passagem para a Terra 2. Mas tudo que o gênio conseguiu foi abrir um portal para a Zona Fantasma, permitindo que o Laron escapasse. E o primeiro cara a descobrir que ele estava solto foi o Batman, que estava lá de boa, fazendo seu trabalho em Gotham, quando ele foi surpreendido pelo Laron. E o resultado da batalha foi óbvio, e o Batman foi derrotado. E a batalha contra o Laron só acabou com a intervenção do Superman, que precisou desfazer a transformação dele, porque na forma de lobisomem estava muito difícil. Ou seja, já deu pra ver que o rapaz é forte. Só que no Renascimento, a história dele foi completamente alterada. E nessa ocasião, ele era um cidadão de Argo City, que após exposição a uma kryptonita vermelha, teve o seu DNA completamente destroçado e alterado. Tanto que a Supergirl disse que geneticamente ele é tão deformado que nem parece um kryptoniano. Mas essa alteração em seu DNA fez com que ele periodicamente se transformasse em um lobisomem. E como ele se tornava um pouco perigoso quando transformado, e como muitas pessoas de Argo City estavam atrás dele, o Zor-El, no caso o pai da Supergirl, resolveu prender ele na Zona Fantasma, até que eles encontrassem alguma cura. E visto a tecnologia avançada de Krypton, isso poderia ser até bem rápido. Mas para a infelicidade do Laron, Krypton explodiu e ele ficou preso na Zona Fantasma. E então, nessa versão, ele não é um criminoso e nem é verdadeiramente mau. Mas quando a DEO, que é uma organização governamental que lida com seres superpoderosos, quando essa organização estava tentando ajudar a Supergirl a recuperar os poderes, eles abriram acidentalmente uma passagem para a Zona Fantasma. E o que sucedeu foi um grande mal-entendido. Porque veja bem, essa organização governamental apenas viu um monstro saindo de um portal e entendeu isso como um ataque. E já o Laron não sabia falar inglês, e então não tinha como se comunicar. E por isso houve uma batalha, no qual o Laron deu um atropelo em geral. E ele só foi parado pela Supergirl em uma batalha bem dura, e ela não ganhou na força. Mas após esse evento, ele chegou até a trabalhar para o governo e ajudou a combater alguns vilões. E essa é a história básica do Laron. Mas agora vamos ver o nível de poder que esse cara tem. E já que temos que colocar o Laron no ranking de poder, e como ele apareceu muito pouco e tem poucos feitos, eu vou fazer uma análise mais geral do que o de costume, só para entender o nível de poder dele. Então bora lá! O Laron é um kryptoniano normal, e tem todos os poderes que um kryptoniano tem em um Sol amarelo. Ou seja, ele já é muito poderoso. Mas ele não tem muito tempo de exposição ao Sol e nem grandes treinamentos marciais.
e até esse ponto ele estaria lá atrás na lista. Mas quando avaliamos ele transformado, a coisa muda drasticamente. Primeiro porque a licantropia aumenta vertiginosamente os poderes base dele. Ou seja, pegue o poder de um kryptoniano comum e multiplique isso algumas vezes. E só isso já coloca ele acima de qualquer kryptoniano normal. Só excluindo aqueles com muita exposição ao Sol ou a outros astros, como é o caso do Superman, Supergirl e Riel. Mas fora esses, ele é fisicamente superior a qualquer um. E também as habilidades de combate dele aumentam e muito. É verdade que ele não sabe técnicas de artes marciais, mas assim como um animal, ele luta instintivamente e luta bem. E isso coloca ele entre os mais poderosos kryptonianos. E só para você ter uma ideia, saiba que a luta dele contra o Superman foi inconclusiva. E que eles tinham o mesmo poder. Tanto que o Batman precisou dar uma dica de estratégia para o Superman para ele conseguir desfazer a transformação do Laron. E só assim o Superman conseguiu vencer. Em resumo, ele tem o poder próximo ou igual ao do Superman se contendo. E na luta contra a Supergirl, ela também não conseguiu deitar ele na força. Cara, então ele já lutou contra dois dos kryptonianos mais casca-grossa e não foi efetivamente derrotado. E tem mais, porque ele foi usado para enfrentar dois vilões e um deles era o Magog, um cara que já matou Supermans de outras realidades. Então sim, o Magog é muito poderoso. E o Laron fez uma luta muito boa contra ele, e foi necessário a intervenção de uma outra vilã chamada Selena, que é uma maga extremamente poderosa. Então esse Laron só pegou pedreira e não perdeu no mano a mano. E então, indo para o ranking e pelo nível de poder, ele vai disputar a posição com o General Zod. E o que sabemos é que o Laron leva vantagem física sobre o Zod, pois ele tem basicamente a mesma exposição ao Sol, só que tem um multiplicador, que é a transformação. Mas, por outro lado, por mais que o Laron lute como uma fera, o Zod ainda tem mais técnica. Então aqui a luta fica muito equilibrada, e então vamos ter que olhar o desempenho de cada um deles. O Zod já se mostrou um adversário terrível para o Superman, Mulher Maravilha e já venceu um Lanterna Verde e até o Caçador de Marte. Mas também já enfrentou algumas derrotas, como uma para o Lanterna Verde, e isso quando o Zod estava fortalecido, e costuma perder para o Superman se contendo. Já o Laron sempre esteve em pé de igualdade, seja com o Superman ou com a Supergirl, e até com o Magog. E até o momento não perdeu para eles. E por isso temos motivos o suficiente para acreditar que ele transformado é nível Superman contido, estando ligeiramente acima do Zod e muito próximo da versão divina do Lord Zod, ou talvez até empatado. Mas por falta de feitos, eu vou dar o benefício da dúvida para o Lord Zod, que é o filho do Zod que eu já falei em outro vídeo. E então é isso galera, e agora fiquem com o ranking atualizado no final do vídeo. E se gostaram, deixe o seu like porque ajuda demais. Também se inscreva para não perder os próximos lançamentos. Eu conto demais com o apoio de todos e até a próxima!